Olá pessoal, no nosso devocional de hoje eu quero contar um testemunho para vocês. É um testemunho de um Deus que é um Deus de detalhes, que se importa com todos os detalhes da nossa vida. Se você assistiu meu vídeo, o último que eu postei agora na terça-feira, você vai perceber que eu estou com a mesma roupa, porque sim, estou gravando no mesmo dia, então, releve. Mas já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, deixa seu like e vamos para o vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje acho que não vai ser muito fácil, mas vou dar o meu melhor, vou tentar não deixar nenhum detalhe de lado, porque, né, justamente o importante, assim, do vídeo é realmente tentar mostrar para vocês como Deus é um Deus de detalhes, como Ele se importa com todo o mínimo detalhe da nossa vida e como Ele se importa com aquilo que também é importante para nós. Eu estou gravando esse vídeo, agora é julho de 2024, então tudo começou lá em agosto de 2023 do ano passado. Eu tenho 4 cachorros e um gato, para quem não sabe, e o meu testemunho, né, de hoje envolve o meu cachorro mais velho. Na verdade eu tinha, né, 4 cachorros e um gato. Agora eu tenho 3 cachorros e um gato, então o meu testemunho envolve esse meu cachorro mais velho, né, que já partiu. Então lá em agosto de 2023, né, do ano passado, ele já estava velhinho, ele já estava cego, né, de um olho, estava banguelinho na frente. Então, assim, ele já estava bem velhinho, mas, né, ainda estava saudável, andava, passeava com ele todos os dias. E aí, um belo dia, eu estava brincando com ele aqui no quintal de casa, e aí eu senti o Espírito Santo me chamar, assim, foi algo, assim, muito forte, sobrenatural mesmo. Eu senti o Espírito Santo me chamar para conversar sobre o dia, né, em que Deus o levaria. E aí, na hora, né, eu levei um susto, assim, um baque, eu falei, que Senhor, é isso mesmo que eu tô entendendo? Porque se for, não, eu não quero conversar sobre isso, né, não estou pronta para ter esse tipo de conversa. E aí, né, eu fugi de Deus, não quis conversar naquele dia. Deus, né, foi em sua infinita graça e misericórdia, deixou eu fugir aquele dia. Mas passou alguns dias, né, depois, mesma coisa, mesma cena. Eu estava no quintal brincando com ele, e aí de novo o Espírito Santo me chamou para conversar sobre esse dia. E só que, né, dessa vez ele não deixou eu fugir. Então eu sentei, né, no quintal com ele assim do meu lado, né, fazendo carinho nele. E aí o Espírito Santo começou a ministrar muito forte no meu coração que, né, que ele, esse dia, né, estava para chegar, né, o dia que o Senhor o levaria, que esse dia estava para chegar e que aquilo ali realmente era uma preparação, né? Era ele me avisando, né, que era para eu ficar forte, ficar firme, que ele, né, que esse dia estava chegando, mas que o Senhor estaria comigo em todos os dias, que ele nunca me abandonaria. E eu sei que tem muita gente que pode pensar, mas é só um cachorro, e tudo bem, eu entendo que nem todo mundo nem tem esse amor assim que eu tenho por animais, e que eu sei, né, que muitos de vocês que estão me assistindo também têm, mas mesmo você que não tem esse amor, né, por animais, assiste esse vídeo até o final que você vai conseguir entender o quão maravilhoso esse Deus é, e o quanto Ele cuida de nós, e o quanto Ele se importa com todos os detalhes da nossa vida. E quando eu falo que Ele se importa com aquilo que é importante para nós, né, eu já quero começar dizendo que é justamente isso que aconteceu, porque para muitos, é só um cachorro, se morrer, tanto faz. Mas para mim, não era apenas um cachorro. Deus sabe o quanto, né, eu amo, né, os animais em geral, e Deus sabe o quanto eu amo os meus animais, e Deus sabe o quanto eu amava o Tomás, né, que é o meu cachorro mais velho, que foi o quanto eu amava ele. Inclusive eu tenho até outro testemunho aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês. É um testemunho que Deus usou a vida dele, né, para falar comigo assim de uma forma sobrenatural. Foi logo quando após a minha conversão, e foi assim como que eu posso dizer, dos primeiros agir, né, de forma sobrenatural que eu pude, né, experimentar de Deus na minha vida. E então assim, o Tomás, ele nunca foi só um cachorro, porque quando
Deus me deu ele em 2012, né? Ele completou 13 anos agora, em maio. Então, quando Deus me deu ele lá em 2012, eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida. Eu estava fazendo acompanhamento com psiquiatra, tomando antidepressivo, então, assim, eu estava passando por um momento bem difícil. E aí, né, Deus sabendo desse amor que eu tenho por animais, Deus colocou ele na minha vida. E ele foi, assim, uma luz em um momento que só havia escuridão. Desculpa, gente, vou tentar não chorar tanto, mas chorar nada vai ser impossível. Mas ele foi uma luz em um momento em que tudo era escuridão. E hoje eu consigo reconhecer, né, que isso foi o cuidado de Deus comigo, mesmo em uma época em que eu estava tão longe do Senhor, mesmo em uma época que eu não queria saber de Deus, né, que eu não estava nem aí para Deus. Ainda assim Ele estava ali cuidando de mim, né? Ainda assim Ele estava ali se fazendo presente de alguma forma. E hoje eu consigo, né, reconhecer isso, porque assim como eu, né, expliquei para vocês, Ele usou, né, a vida do Tomás de diversas formas para se mostrar para mim, né? De forma assim sobrenatural, como eu contei nesse último testemunho, né, que eu comentei com vocês. E dessa vez também, e dessa vez foi assim muito forte, porque aconteceu exatamente isso. Em agosto, o Espírito Santo me chamou para conversar sobre isso, né, e me falou todas essas coisas. E aí quando foi no final de setembro, ele começou a perder o movimento das patas traseiras. Então ele andava todos os dias normal, mas aí, assim, num período de uma semana, ele começou a parar de andar. A volta que a gente dava, né, que a gente andava bastante aqui no meu bairro, ele já não conseguia andar todo o caminho, né, ele só ia até a praça. Para voltar eu tinha que trazer ele no colo, aí eu comecei a diminuir, né, os passeios. E aí chegou no final da semana, ele não estava conseguindo nem andar aqui de calçada até calçada, né? De uma calçada até a outra. E aí ele perdeu completamente o movimento das patas traseiras. E isso foi, né, em agosto, o Senhor falou comigo. Isso foi em setembro. E de setembro para cá, ele veio, né, piorando, né, aos poucos. E assim, gente, foram tantas, mas tantas coisas que aconteceram nesses quase 10 meses, né? Quase 10 meses isso. Foram tantas coisas que aconteceram que, se eu fosse contar detalhadamente, esse vídeo teria mais de uma hora. Mas Deus usou essa situação para se revelar para mim de uma forma assim tão sobrenatural que não tem como eu contar assim todos os detalhes, mas eu vou contar, né, o maior, vamos dizer assim, para vocês entenderem o principal, né, que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que é realmente que Deus é um Deus de detalhes. Então, né, ele veio piorando, né, ao longo desses meses. Ele foi perdendo até a força, né, das patinhas da frente, não conseguia, né, porque antes ele ainda se arrastava, e ele foi perdendo a força das patinhas da frente, não conseguia se arrastar mais. E parecia assim que ele já não tinha mais vontade, né, vontade de viver. E quando eu levei ele no veterinário, mas não tive confiança, né, no veterinário. Aí orei, pedi ao Senhor, né, para que encaminhasse um veterinário, né, que era temente a ele. E até isso ele fez. Um dia eu lembro certinho, eu estava orando, né, por isso. E aí ele me lembrou que a minha cunhada, ela é voluntária na nossa igreja, né, na igreja que a gente frequenta. E aí o Espírito Santo sussurrou assim no meu ouvido, né? Manda mensagem pra Ana, né? Quem sabe ela conhece alguém lá na igreja, ou conhece alguém que é veterinária. Aí na hora eu mandei mensagem pra ela me respondeu falando que uma das amigas dela, bem próximas, era veterinária e frequentava a igreja também. Aí me passou o número dela, já mandei mensagem pra ela e marquei consulta e tal. Então, mais uma vez, Deus cuidando de todos os detalhes. E aí, né, só voltando um pouquinho, né, na história, ao longo desses meses, né, ele foi piorando e tal. Só que eutanásia, pra mim, nunca foi uma opção, né, ao longo desses meses. Eu tinha, assim, muito bloqueio, né, porque eu tinha medo de tomar essa decisão e me arrepender
ou, né, depois ficar me acusando, eu mesma, ou o inimigo me acusando, né, tipo, você matou o cachorro e não sei o que tem. Então, assim, eu tinha muito medo, então pra mim não era uma opção, né. Até teve um dia que meu irmão, né, chegou a comentar, nossa, se ele continuar piorando assim, né, a gente, né, vai ter que levar ele pra fazer. E aí eu peguei e falei, não, né, Deus deu a vida, só ele tira, então se Deus quiser levar ele mesmo, vai levar ele, né, de forma natural, não vou optar pela eutanásia. E aí, um belo dia, o Senhor, né, me chamou para conversar de novo e falou comigo mais uma vez, né, e falou especificamente sobre isso, que ele é o dono da vida e ele tira da forma como ele quiser. Então, se fosse preciso fazer eutanásia, né, se fosse da vontade dele, né, de levar o Tomás através da eutanásia, assim iria ser feito, né, ele levaria o Tomás através da eutanásia. E era como se ele estivesse, né, me pedindo para aceitar que essa era a vontade dele e que, sim, eu iria ter que tomar aquela decisão. E isso para mim, assim, né, não vou mentir, não foi fácil, foi muito difícil, mas foi algo que no final eu tive que aceitar, né, porque o Tomás estava bem, assim, ele estava sofrendo, né, ele foi piorando, chegou uma hora que ele não conseguia nem dormir, ele só chorava o dia inteiro, chorava, a noite inteira chorava, não conseguia nem dormir. E aí ele teve que tomar medicamento para poder, né, medicamento para dor, para poder dormir. Então, no final, eu sei que ele estava tomando mais de 5 tipos de medicamentos diferentes. E aí, quando foi, né, agora no começo de julho, no começo desse mês, a veterinária quis tentar, né, nessa veterinária que eu comentei com vocês, que ela é temente a Deus, né, ela é da igreja que eu congrego, ela quis tentar, né, um tratamento, e aí só que eu fui bem sincera com ela, né, porque nesse momento já, no começo, quando Deus me falou, né, a minha vontade é fazer eutanásia e você vai aceitar a minha vontade, eu lutei contra um pouco, não vou mentir, eu lutava contra em oração, eu pedia, né, clamava ao Senhor, Senhor, por favor, não deixa, né, essa decisão na minha mão, mas, né, tudo que o Senhor me falava era que, né, era a vontade dele, então eu tinha que aceitar a vontade dele, né, que as coisas não eram da forma como eu queria, né, as coisas aconteciam da forma como Deus quer. E aí, ela quis tentar mais um tratamento. Aí a gente tentou, mas ainda assim ele não melhorou, ele só continuou piorando. E eu lembro certinho, foi na terça-feira, foi feriado aqui no meu estado, na terça-feira, dia 9 de julho. Ele acordou meio amuadinho, aí ele nem quis comer, né? Quando ele não queria comer muito assim, eu colocava sachêzinho de carne, aí ele comia, mas nem com um sachêzinho de carne ele não quis comer. E aí parecia que eu tava sentindo, sabe? Parecia que uma coisa dentro de mim sabe, tava me falando, me avisando que né, o fim tava muito próximo. E aí eu acordei também já angustiada, né? Muito angustiada. E aí quando foi à noite, ele já tava assim, bem mais fraquinho, não conseguia nem levantar direito para tomar água. Eu tive que levantar a cabecinha dele, colocar água na boca dele, que ele não conseguia. E quando foi na quarta-feira de manhã, Deus o levou. Agora eu quero explicar para vocês algumas coisas assim, para vocês realmente entender. E só com isso tudo já dá para entender como Deus é um Deus de detalhes. Por quê? Porque Deus não tinha obrigação nenhuma de me avisar, né, de me preparar emocionalmente para, né, para a morte do Tomás, mas ainda assim ele se preocupou, né, em me preparar, ele, né, teve o cuidado de me avisar, e é por isso que eu falo para vocês que Deus é um Deus de detalhes, que Deus é um Deus que se importa com aquilo que é importante para nós. Ele se importa. E os detalhes que eu quero contar para vocês aqui. No meu trabalho, eu sou farmacêutica, né? Trabalho em farmácia. A farmácia que eu trabalhava, ela fechou em março. A última farmácia que eu trabalhava, ela fechou em março. E aí, quando fechou o ponto, que era a farmácia que eu trabalhava, uma outra rede de farmácias, né, bem grande, comprou aquele ponto.
E aí eu tinha até recebido uma proposta de trabalho, tinha aceitado, mas sempre que eu ia orar sobre isso, né, que eu sempre orava, Senhor, aceitei, mas, né, confiando que se não for da tua vontade, sei que o Senhor vai interferir de alguma forma e tal. E aí Deus falou comigo claramente que não era da vontade dele que eu aceitasse aquela proposta de trabalho, né? Então eu fui lá, falei com o pessoal, falei que não queria, não ia aceitar. Isso foi em março, a farmácia fechou. Aí eu fiquei março, finalzinho de março, né? Foi dia 20. Então eu fiquei os últimos 10 dias de março, abril, maio e junho. E agora em julho eu voltei, eu recebi uma direção do Senhor, né? E voltei a trabalhar. Mas durante esses 3 meses, mais ou menos, né? Sempre que eu orava pela minha vida profissional, né? Pedindo uma direção para Deus, né? Pedindo para Deus abrir uma porta, né? De trabalho e tal. A única coisa que Deus me falava era: confia em mim, confia em mim. Era a única coisa que ele me falava. Sempre que eu clamava, Senhor, mas o que vai ser da minha vida? Eu preciso trabalhar. Ele apenas falava: confia em mim, eu cuido até dos pássaros. Você acha que eu não vou cuidar de você? Era a única coisa que ele me falava. E aí, gente, o Tomás faleceu dia 10, né? Que Deus o levou. Na semana anterior do dia 10, eu orei novamente, eu tava orando, né, mais uma vez, né, pela minha vida profissional, e aí nessa semana Deus me deu uma direção, né, ele deu uma direção e abriu uma porta. Então na segunda-feira, né, vou falar assim cronologicamente para vocês entenderem o quanto Deus é um Deus de detalhes. Na segunda-feira eu fui fazer a entrevista, já deu certo, fiz o exame admissional, tudo certinho. Aí eles pediram para eu levar. Aí terça-feira foi feriado aqui no meu estado. Aí na segunda-feira, né, eles pediram para eu levar a documentação lá para eles na quarta, para poder fazer, né, o registro e tal, e eu começar a trabalhar. E aí nisso, na segunda-feira, eu fiquei assim, feliz, né, por ter Deus ter aberto uma porta, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada, né, porque o Tomás, ele tava muito debilitado. Então eu ficava preocupada pensando, nossa, como que vai ser, né? Eu vou ficar muito tempo fora de casa, porque esses últimos meses, mais um detalhe, esses últimos meses que eu passei em casa, o meu dia era, né, praticamente 24 horas para ele, né? Eu cuidava dele assim, dia e noite, né? Até parecia realmente um bebê recém-nascido, porque eu tinha que acordar várias vezes durante a noite. Então, assim, eu ficava de olho nele. Se eu percebesse, né, pra perceber, ele quer água, que aí eu tinha que ir lá e colocar a vasilha perto dele pra ele tomar água, e, né, xixi, a hora que ele fazia, tinha que ir lá, já limpar, senão, né, já molhava tudo, ele virava uma coisa de doido. Então, assim, era 24 horas ali, né, 24 horas cuidando dele, os últimos meses foram. Então, né, na segunda-feira, quando deu tudo certo, eles falaram, não, traz na quarta-feira, traz a documentação. Querendo ou não, eu fiquei preocupada, né, porque como que eu vou fazer? Eu não vou estar aqui para cuidar dele, ele precisa de cuidado e tal. E aí, quando foi na quarta de manhã, né, Deus levou ele. Aí na quarta-feira à tarde eu fui lá no RH da empresa, com a cara toda inchada de tanto chorar, levar a documentação. Aí eles falaram assim pra mim, você pode começar amanhã, que foi na quinta. Então, assim, na semana anterior, Deus me deu a direção para eu voltar a trabalhar. Deus me deu a direção. Já na segunda-feira, eu consegui um emprego. Deus levou ele na quarta. E na quinta-feira, eu comecei a trabalhar. Tá vendo os detalhes? E até mesmo esses meses, né, quando eu orava, quando eu estava, né, ainda sem trabalho, que eu orava, né, e perguntava a Deus, mas e aí, né, preciso trabalhar, e ele só falava, calma, confia que eu tô cuidando de você. Até nisso, gente, eu vejo a mão de Deus, porque eu passei os últimos 3 meses, né, cuidando do Tomás, mas eu passei também os últimos 3 meses aproveitando bastante ele. Então, assim, eu aproveitei bastante ele, e eu creio que um dos motivos, né, pelo qual Deus não deixou eu aceitar a última proposta que eu tinha recebido, né, a primeira proposta que eu tinha recebido, e não ter me dado nenhuma direção, né, ao longo desses últimos meses,
só, né, me falado, confia que eu tô cuidando, confia que eu tô cuidando. Eu acredito que esses últimos meses foram como se fosse um presente, né, do Senhor para mim, né, porque o Senhor sabendo o quanto, né, eu amava o Tomás, sabendo o quanto, né, ele era importante para mim, então ele concedeu, né, esse tempo para que eu pudesse passar com ele, para que eu pudesse aproveitar bastante ele. Então, assim, a mão do Senhor agindo nos mínimos detalhes, naquilo que era importante para mim, entendeu? Então eu afirmo com todas as palavras, eu afirmo assim do fundo do meu coração, gente, que sim, Deus é um Deus de detalhes, sim, Ele é um Deus que se importa com aquilo que é importante para nós. E tem até mais um detalhe ainda. O meu irmão, ele trabalha com entrega, né, da Shopee e Mercado Livre, essas coisas. Então, eu não entendo muito bem como funciona, mas eu sei que eles têm um aplicativo, né, que aí, acho que uns 2 dias antes ou no dia anterior, alguma coisa assim, a rota cai lá no aplicativo para ele e eles aceitam para poder ir trabalhar, né, no outro dia. E aí, nesse dia, né, na quarta-feira, ele não tocou nenhuma rota para ele, né? Acho que no dia anterior ele ficou lá o dia inteiro nos aplicativos, né? Esperando cair rota e não caía, não tocava rota nem nada. E aí quando foi, né, na quarta-feira de manhã, né, que Deus levou o Tomás, eu mandei mensagem para ele quando eu percebi. Ai, gente, porque na verdade eu esqueci de contar um outro detalhe que eu vou contar agora, deixa eu só concluir isso. Mas quando eu percebi, né, que o Tomás tava indo, eu mandei mensagem para ele, né? Falei para ele, eu acho que o Tomás, né, tá morrendo. E aí ele pegou, né, ele mora aqui perto da minha casa, aí ele pegou e desceu aqui até aqui em casa e ficou aqui comigo, né? Deus cuidando também disso, né, para não ficar aqui sozinha, né, passando por esse momento sozinha com ele, né? Que o amor de Deus também, ele se expressa através das pessoas, né, do nosso convívio, através das pessoas, né, da nossa vida. Então, ele veio aqui, ficou aqui comigo. Então, mais um detalhe, né? Não foi coincidência que não tocou rota lá para ele trabalhar naquele dia, não, né? Porque Deus tinha agendado aquele dia, para aquela manhã, para ele ficar aqui comigo. E o outro detalhe que eu esqueci de contar para vocês, que isso é muito importante, gente, muito, muito, muito importante, esse detalhe. Eu já tinha feito assim, aceitado, né? Vamos dizer assim, que eu não estava feliz com essa decisão, mas eu já tinha aceitado que era a vontade do Senhor de levar o Tomás através da eutanásia, né? E eu já não aguentava mais ver ele sofrer. Gente, eu, assim, não aguentava mais, sabe? Só Deus sabe o quanto foi, assim, quanto era doloroso, né? E triste e angustiante ver ele do jeito que ele tava no final. Então, eu não aguentava mais ver ele sofrer. E eu já tava, né, assim, um pouco em paz com essa decisão de ter que fazer a eutanásia, tanto que no começo, a última consulta dele na veterinária foi dia 1º de julho. Eu falei pra ela, né, contei toda essa história pra ela, né, de que, né, o Espírito Santo tinha conversado comigo, então eu sabia que nada, né, nem o melhor tratamento do mundo iria resolver, né, qualquer que seja o problema, né, nenhum tratamento, nem o melhor iria resolver, porque era a vontade de Deus de levar ele. Então, né, ali eu falei pra ela, só que ainda assim ela quis tentar, né, porque eu compreendo, né, não vai chegar lá no veterinário e ele vai fazer eutanásia no cachorro sem tentar nada antes, né, então eu compreendo, né, então aí a gente tentou fazer o tratamento, mas não deu certo, ele continuou piorando, e aí na terça-feira, quando eu percebi que assim, que ele tava muito, muito pior, né, do que os outros dias, que ele tava moadinho, ele não quis comer, e aí aquele dia era feriado, né, e aí eu, naquele dia, na terça-feira, eu tomei assim uma decisão de que não, na quarta-feira de manhã, assim que a veterinária abrir, eu vou mandar mensagem pra ela e vou falar pra ela, eu sinto muito, eu sei que você é a médica, mas sou eu que convivo com ele todos os dias, eu sei o quanto ele tá sofrendo e eu não aguento mais ver ele sofrendo desse jeito. Então assim, eu ia, nem que fosse implorar de joelhos, mas eu ia, né,
fazer de tudo para que, né, ela aceitasse fazer a eutanásia e tirasse ele daquele sofrimento. Então, assim, eu já tava decidida quanto a isso, sabe? E eu tava, assim, decidida num nível que todo aquele medo, né, de me arrepender, ou medo de ficar aquela acusação na minha cabeça já não existia mais. Não, porque naquele momento, assim, eu realmente decidi que não dava mais. Essa era a vontade de Deus, então essa vontade de Deus iria ser feita, né? Custe o que custasse. E aí, quando foi na quarta-feira de manhã, né? Que ele já tava bem amuadinho, né? Ele não conseguia nem levantar direito. Aí a cabecinha assim, né? Porque né, ele já não levantava, ficava em pé, mas a cabecinha ele nem conseguia levantar direito. Então, quando foi na quarta-feira de manhã, assim que, né? 7 horas da manhã, assim que ela abriu, eu mandei mensagem pra ela falando tudo isso, né? Que eu entendia que ela era médica, mas eu que tava convivendo com ele não tinha melhorado e tal. E ele tinha começado a fazer xixi com sangue. Então, assim, ele tava, sabe, realmente assim, não tinha o que fazer. E aí eu falei tudo isso pra ela, né? Mandei um áudio pra ela de 2 minutos, assim. Não sei nem se ela conseguiu entender o que eu tava falando no áudio, porque eu tava em meio às lágrimas, em meio ao choro, né? Suplicando pra ela, pra acabar com aquele sofrimento. E aí ela pegou e me respondeu e falou, não, então tá bom, né, se ele tá realmente sofrendo desse jeito, a gente tentou o tratamento, não deu certo, então vamos fazer a eutanásia. Aí ela pegou e ainda me falou, você quer trazer ele aqui agora? Quer trazer, né, mais tarde? Aí nisso, gente, que ela, né, eu mandei mensagem pra ela, ela me respondeu perguntando quando eu queria trazer ele. Aí eu peguei e falei pra ela, respondi ela, né? Falei, não, eu vou levar agora, porque ele tá sofrendo muito e eu quero acabar com esse sofrimento. Eu só fiquei esperando ela me responder ok, ou sei lá, né? Pode trazer. Tipo assim, foi coisa assim, entre essa resposta, eu esperando essa resposta dela, ele deu o último suspiro e Deus o levou, sabe? E nisso, aí depois que ele foi, depois que Deus o levou, ela pegou e me respondeu, pode trazer agora, né? Ok, pode trazer. Aí eu peguei e falei pra ela, não vai precisar mais, porque, né, ele acabou de ir. E, gente, até nisso eu vejo, né, o quanto Deus é misericordioso. E eu creio que, na verdade, talvez nunca tenha sido realmente a vontade dele, né, de levar o Tomás através de eutanásia, mas talvez com essa história toda da eutanásia, não sei, né, imagina aqui na minha cabeça, mas creio que talvez com essa história toda ele tenha usado essa história, né, para me fortalecer a minha fé, né, de uma forma assim que eu quero tentar explicar, deixa eu ver. Mas fortalecer a minha fé no sentido de, por mais que a vontade do Senhor, né, doa, ainda assim ela continua sendo boa, perfeita e agradável, porque tomar a decisão de fazer eutanásia nele doía em mim, né? Mas se era a vontade do Senhor, eu tinha que aceitar. Por quê? Porque por mais que doa, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, e quando eu finalmente, né, aceitei a vontade do Senhor, ele foi misericordioso e não foi necessário eu ter que tomar essa decisão, né, difícil de, né, ir lá e levar o cachorro para fazer eutanásia. Não, ele simplesmente levou o Tomás, né, de forma natural e é isso, sabe? E o Senhor é incrível, Deus é incrível e eu pude estar com ele até o último suspiro, né, por mais que seja um momento difícil, por mais que, né, seja doloroso, mas ainda assim eu sou grata a Deus porque eu pude estar ali com ele, né, até o último suspiro e até mesmo nos últimos dias, nas últimas semanas, se eu não me engano, até no último mês, para falar a verdade, o último mês, né, que antecedeu a morte do Tomás, Deus ministrou muito forte no meu coração, tanto que se vocês pegarem os últimos, se eu não me engano, 4 vídeos que eu postei, mais ou menos, né, os devocionais, os últimos vídeos de devocionais que eu postei no último mês, vocês vão ver que as mensagens que eu postei
fala muito sobre isso, sobre ter uma fé madura, sobre ter uma fé racional, sobre ter uma fé forte e firme no Senhor, porque eram coisas que o Espírito Santo ministrava no meu coração, né? E eu trazia, porque tudo que eu trago pra cá, né, os vídeos que eu gravo são coisas que Deus trata comigo no secreto primeiro, né? E eu pego e trago pra cá. Então, Deus ministrava muito isso no meu coração, Deus falava muito comigo sobre isso, sobre eu ter uma fé madura, sobre eu ter uma fé racional, uma fé forte, firme, firmada nele, para eu não deixar me abalar pelas circunstâncias ou por tudo, né, que estiver acontecendo ao meu redor. E até nisso eu vejo o cuidado do Senhor, né? Porque ele sabia que no dia 10 de julho, né, ele levaria o Tomás. Eu não sabia ainda, mas já estava lá na agenda do Senhor. E ele, né, ele não só veio me preparando ao longo desses 10 meses, né, mas como nesse último mês ele me preparou mais ainda, me falando para eu ter uma fé firme, para eu ter uma fé forte, madura, para eu não deixar as circunstâncias me abalarem. Então, assim, gente, Deus é incrível. Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Ele se importa com aquilo que é importante para você. Não se engane, não se engane e não deixe ninguém te enganar. Não deixe o inimigo te enganar. Deus, ele se importa com aquilo que é importante para você. Eu fui visto isso agora na pele. E eu afirmo com toda certeza que ele se importa. Por quê? Porque ele é um pai que cuida dos seus. Ele não é apenas nosso Deus, nosso Criador, Criador dos céus e da terra, mas ele é nosso pai. Então assuma a sua identidade de filho de Deus e saiba que você tem um pai, que você tem esse pai que se importa, que cuida de todos os detalhes e que se importa com aquilo que é importante para você. Ufa! Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? Não sei se o vídeo ficou meio confuso, né? Que eu chorei muito aqui, então não sei se ficou meio confuso, mas espero que não. Espero que vocês tenham conseguido entender, né? Tudo que aconteceu. Se tiverem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Mas eu espero que vocês tenham entendido e, principalmente, né? Espero que Deus tenha falado com vocês, né, através de tudo isso que aconteceu comigo, que eu contei aqui para vocês. Espero que ele tenha falado com vocês, espero que tenha ficado claro o quanto ele é um Deus que se importa e que cuida de tudo, nos mínimos detalhes. Agora já é final de julho, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo, já faz quase 20 dias que o Tomás se foi. Confesso que os primeiros dias foram os mais difíceis, mas ainda assim, né, a mão do Senhor esteve sempre, né, sobre mim. Deus esteve sempre comigo, todos os momentos, e agora não vai ser diferente, né? Eu estou voltando a ser eu mesma, vamos dizer assim, agora, né? Porque é normal, né? É normal a gente ficar triste quando algo triste acontece, né? O que não pode é a gente se entregar para essa tristeza, né? Essa tristeza não pode consumir a gente, né? Então, eu tenho orado muito para que Deus não deixe, né, essa tristeza me consumir, mas eu tô, assim, estou voltando a ser eu mesma, não tenho chorado mais, só chorei agora, né, me acabei de chorar porque, né, tô contando ainda toda essa história que ainda é muito recente, mas, enfim, Senhor, sei que Ele está aqui comigo e sei que Ele está aí com você também, então tenha essa fé firme, sabe? Creia no Senhor, creia que Ele está com você, cuidando de tudo, porque Ele está. Ele está. Se Ele teve, assim, o cuidado, se Ele teve esse cuidado todo comigo, com um cachorro, que para muita gente pode parecer, nossa, só um cachorro. Realmente, gente, a vida de uma pessoa é muito mais importante para Deus, e tem que ser para nós também muito mais importante do que a vida de um animal. Né? A gente tem que cuidar, sim, dos animais, óbvio, a palavra de Deus fala, né, que a gente tem que cuidar dos animais, lá em Provérbios, se eu não me engano, fala. Mas a vida humana, né, a vida do ser humano é muito mais importante do que a vida de um animal. Eu amo os animais, gente, já deu pra perceber, né, que eu sou extremamente apaixonada por animais. Mas nunca que eu vou inverter a balança, né, falar que não, que a vida de um animal é mais importante do que a de um ser humano, porque não é, ainda mais, né, aos olhos de Deus, não é. Mas se ele teve todo esse cuidado, né, comigo, todo esse cuidado com o Tomás, né,
Então imagina o cuidado que ele não tem comigo, né? Imagina o cuidado que ele não tem com você, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer. Espero que tenha ficado claro. Mas enfim, já falei demais, espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos.